Rosa Cruz existe há 3.361 anos. O faraó Akenaton, da 18ª dinastia do Antigo Egito, 1.300 anos antes de Cristo, é considerado o primeiro grande mestre da ordem. No Brasil, a Rosa Cruz chegou em 1956 no Rio de Janeiro, mas no início da década de 60, a sede foi transferida para Curitiba, onde funciona até hoje. E nós vamos conversar agora com o grande mestre da ordem Rosa Cruz no Brasil, Hélio Moraes e Marques. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Como é que funciona? O que significa Rosa Cruz? O que é? A Rosa Cruz é uma fraternidade em que pode pertencer homens e mulheres, que tem como objetivo principal desenvolver o potencial interior de cada membro, de cada estudante dos seus ensinamentos, que é desenvolvido ao longo de um período de vários anos, em que também tem um processo iniciático. A ordem tem como objetivo principal desenvolver as nossas capacidades interiores e permitir que os seus membros, seus estudantes, usufruam de mais paz, mais harmonia, mais saúde. É um desenvolvimento feito conforme se pratica aquilo que está no conteúdo dos nossos ensinamentos, que são as monografias e o processo iniciático que é feito de forma templária. É uma religião? Não é uma religião. A religião normalmente tem como ponto principal uma pessoa que é intermediária entre algo que é transcendente, que é superior, e o seu adepto, o seu fiel. E a ordem tem como principal a mística, que significa a possibilidade de nós encontrarmos e desenvolvermos esse potencial através de uma relação com esse superior de forma interna, de forma direta, sem a necessidade desse intermediário. Nada contra os clérigos, os pastores, os padres, não, muito pelo contrário, respeitamos de forma geral, mas há a necessidade de se procurar no Sanctus Sanctorum, no coração de cada um, aquilo que é a proposta principal da morte, que é o desenvolvimento da sua mente, do seu interior, através de um contato direto. São João da Cruz, grandes pensadores de todos os tempos, tiveram essa experiência mística, que é a possibilidade de um contato com o transcendente no íntimo, dentro de si. E o que é Deus para Rosa Cruz? A Ordem Rosa Cruz costuma se relacionar com Deus justamente nesse ponto que nós falamos, que é no seu interior. Nós não definimos Deus como uma energia, como algo, aliás, é até inominável. Nós costumamos usar uma expressão muito comum entre os nossos membros, que é o Deus do nosso coração, que é uma referência a tudo o que representa. Nós observamos as manifestações e as leis de Deus através da natureza, através do cósmico, através do mundo, do que necessariamente conseguimos fitar, ou falar, ou olhar a face, como se pretende em muitas tentativas que nós consideramos talvez muito difíceis de se fazer. Na Rosa Cruz, as imagens, a simbologia é muito ligada ao Egito. E no Egito, a antiga civilização é uma civilização politeísta. Como é que fica essa questão de vários deuses e como é que a Rosa Cruz trata essa questão? O Akenaton é um faraó que assume após Tutmoses III e faz essa transição no Egito de uma religião politeísta com vários deuses para uma concepção monoteísta. É ele que inaugura essa possibilidade, essa religião, no caso, nos seus primórdios, monoteísta. Transfere a capital de Tebas para Tel El Amarna, o Akhetaton, onde se adorava um Deus único que tinha como símbolo o Sol, que é o Aton, mas que, na verdade, ele dizia que era a melhor representação, porque esse Sol alado, onde aparecem aquelas mãos que normalmente saem do Sol, tocam a todos de maneira igual, sem diferenciação de credo, raça, cor e até mesmo religião. Bom, você que está em casa aí nos assistindo deve estar curioso para saber o que existe dentro desses templos, dentro desses prédios aqui. Então, vamos conhecer. Nós vamos começar por onde nossa visita? Nós podemos começar pelo museu, que nós temos a nossa querida Tutimeia, que todo mundo tem interesse em saber. Vamos lá então, gente? Bom, é aqui o museu. O museu.
Nós temos uma série de peças aqui, todas elas são reproduções. Aqui o Osíris, e que representa, de certa forma, a imortalidade. Ele tem um símbolo e a fertilidade. Quando, por exemplo, os egípcios diziam que o rio Nilo não fertilizou, eles achavam que isso estava sob o domínio do Osíris, do deus Osíris. Uma outra curiosidade, a gente está aqui no museu, né, o Museu Egípcio da Ordem Rosa Cruz. Quem são os membros? Quem são as pessoas que podem participar? Nós não temos nenhum tipo de limitação para qualquer tipo de pessoa. É um estudo filosófico da própria vida, a pessoa pode ter interior. os seus... Exatamente. Conhecimento interior, é a busca de si mesmo. Isso. E assim, de se conhecer Isso, mesmo. a pessoa pode ser espírita, pode ser de qualquer religião. É um longo estudo. É um longo estudo. É uma faculdade da vida. É uma faculdade da vida, uma boa definição. As pessoas entram aqui como membro e aí tem que estudar. Agora a exigência é essa, tem que estudar. Tem que estudar. Na verdade, é como se fosse um iniciar de um estudo que vai fazendo com que você aumente a tua sensibilidade psíquica e você passa a ter a possibilidade de utilizar isso na sua vida. Agora é interessante que o contexto é fundamental, tanto que vocês começam isso por uma das mais antigas civilizações do mundo, que é contextualizar a existência humana dentro do mundo, né? Então começa pelo conhecimento de uma civilização que foi fundamental, que tem toda uma filosofia que não se pode deixar de lado. As pessoas, se você quer se conhecer, quer conhecer a humanidade, passa pelo Egito. Antes de conhecer a múmia, que estou passando aqui, o culto dos animais. Qual a importância, assim, a relação dos animais dentro da Rosa Cruz? Esse tipo de culto aos animais da natureza é muito comum na cultura egípcia, né? Na verdade, todas essas manifestações, os egípcios associavam que esses animais tinham uma relação com algo que transcendia, na verdade, o dia a dia. Então, os animais passavam a ser usados como símbolos que representavam os deuses. Nós estamos entrando agora na antessala, onde está a múmia. Bom, a próxima sala é a múmia. Tem essa salinha aqui toda especial, tem umas estrelinhas, até tem algum significado? Na verdade, essas estrelas representam a visão simbólica, claro, do céu do Egito. E essas passagens mostram os costumes da cultura egípcia, aquilo que eles faziam. E curioso destacar, nesta gravura, que não é casual, é que o que existe aqui? Nós temos a alma de uma pessoa que acabou de morrer, que está sendo conduzida por Horus, e onde nós temos aqui um pote com o coração do defuntado, do morto. Temos aqui a pena de Maat, que representa a verdade. Se na hora de pesar a verdade com as coisas que ele fez, pender para o lado do coração, ele não passa no peso, então será devorado pelo chacal, que é o deus crocodilo, aqui pelo deus crocodilo. Agora, se ele passa, ele vai ser conduzido, a sua alma será conduzido para vir Osíris, e na medida em que ele pode ver Osíris, ele estará preparado para voltar. Nós estamos tendo essa conversa aqui, como vocês já podem ter notado, nós entramos na sala onde está a múmia, estamos conversando ao lado de um corpo, né, de uma pessoa morta há quantos anos? 3.000 anos. 3.000 anos. Aqui está a múmia Tutmeia. Uma jovem, em torno de 25 anos, de 25 a 30 anos, não pertencia à nobreza, uma pessoa comum e que nós obtivemos através de uma compra que veio do Egito e que faz parte do nosso acervo. É um documento, eu não posso dizer vivo, mas é um documento real do nosso museu. Desde quando ela está aqui? Aproximadamente 14 anos. 14 anos? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem uns copinhos aqui. O que são esses copinhos? Esses copinhos são para sugar a umidade,
para que não haja deterioração. É como se fosse aqueles sachês que você tem nesses eletrônicos, de modo que qualquer tipo de umidade é absorvido. Agora eu fico curiosa aqui olhando para a Tutimeia. Será que ela reencarnou? Será que ela conseguiu o peso da alma ser maior que o peso do coração? Isso, difícil definir. Difícil explicar, né? Bom, nós vamos conhecer agora então o auditório da Ordem Rosa Cruz em Curitiba. E os guardiões ali na entrada. Na entrada, como se estivessem protegendo aqueles que vêm em busca de maior luz. Aqui, Fernanda, nós temos um painel que significa, por essa posição de mãos, que esse que está sentado está fazendo como se fosse uma cura, que nós diríamos uma cura metafísica, através da imposição de mãos, através do incenso, naquele que está em estado de má saúde. Bom, mais uma descoberta da Rosa Cruz, então. Reencarnação, cura através das mãos. Exato. É uma ciência filosófica, que está nos nossos ensinamentos. Até hoje nós temos temos um grau dedicado justamente ao aspecto desse conhecimento da terapêutica Rosa Cruz. Esse é o auditório da Ordem. Quantos lugares tem aqui? 600 lugares, 599 para ser bem exato. A Ordem é cultura também, não é só um trabalho voltado para o seu estudante ficar recluso. Ele se sociabiliza e nesses auditórios, que é uma possibilidade que nós temos em alguns pontos da língua portuguesa, nós desenvolvemos esse aspecto cultural. Então o nosso membro gosta de dança, gosta de música, desenvolve essa sensibilidade musical, desenvolve também a sua parte estética. A gente já está sabendo que não é uma religião. Sem dúvida. Mas é, acima de tudo, uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida. Só que agora nós estamos aqui diante da entrada do templo. E templo nós costumamos associar à religião. A religião. Como é que é esse templo para Rosa Cruz? Primeiro eu vou levar vocês lá dentro, para que vocês possam ter uma visualizada na antecâmara do templo. E aí eu vou explicar direitinho por que a gente trabalha com a expressão templo. Vamos entrar um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, de cara, eu estou vendo uma cruz ali. Uma Rosa Cruz, oficial. Rosa Cruz, olha só, olha que interessante. E aí, uma boa oportunidade para você explicar por que Rosa Cruz. A cruz significa o homem e a rosa representa a sua alma, sua personalidade alma em evolução, se desenvolvendo. Esse tipo de símbolo é muito antigo e há citações da Rosa Cruz ao longo de todo o período medieval e significa que nós nos evoluímos conforme desabrocha essa rosa. É como se houvesse, no simbolismo dessa rosa, a nossa alma evoluindo, desabrochando. A forma ideal da rosa ela é sempre um botão, porque ela está sempre em permanente e eterno desenvolvimento. Ela nunca está 100% desabrochada. De acordo com a Rosa Cruz, a humanidade hoje está em botão ainda? Desabrochou? Olha, eu tenho uma observação, que não é minha essa ideia, é uma constatação que a Ordem tem através de alguns documentos, que houve um desenvolvimento tecnológico, Fernanda, muito intenso nos últimos 50 anos, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, mas que o desenvolvimento ético da humanidade não acompanhou esse acompanhamento tecnológico. Então há uma dicotomia entre o que nós temos de tecnologia, que é muito avançada, a revolução da comunicação, do satélite, tudo, mas em termos de desenvolvimento do ser humano, nós ainda cometemos os mesmos erros que cometíamos nos tempos das barbáries medievais ou até mais antigas. Então a nossa rosa ainda está em botão. Exatamente, está em botão. Nós estamos no processo de desenvolvimento. Quando desabrocharmos totalmente, o plano material deixa de fazer o seu objetivo principal, que é promover as experiências que fazem o nosso crescimento. Aqui está a imagem do considerado o primeiro grande mestre tradicional da Ordem Rosa Cruz. O Akhenaton, né? Eu falei Akhenaton no início, Akhenaton, tem várias maneiras de se falar aí, mas esse seria o primeiro grande mestre da Ordem, 1300 anos 1365 antes de Cristo. E aí tem um grande segredo, um grande mistério, nós não vamos poder entrar no templo.
com a televisão. Para você conhecer o templo, você vai ter que vir pessoalmente. Na verdade, o templo, ele é permitido o acesso após um período, até o membro que entra durante o primeiro ano de estudo, ele fica num ambiente aqui em cima, que é o átrium, que é a atividade de pronaus, para ser preparado. No momento de uma iniciação, ele pode ter permissão para conhecer e adentrar ao templo. Pronaus é como se você estivesse antes da grande nave, da grande naus. Então você fica primeiro à sombra das colunas, na tradição egípcia, e depois você efetivamente adentra ao templo. Nesse período você passa por algumas avaliações como prova de merecimento de receber mais luz. Aqui nós temos um busto da Sora Maria Moura. Maria Moura. Foi a primeira grande mestre, foi a que trouxe, na verdade, a ordem para Curitiba, saindo do Rio de Janeiro. Ela foi grande mestre de 1956 até 1982. E a gente tem mais ainda. Gente, não acabou ainda não. Nós não podemos entrar no templo, infelizmente, porque o templo é para os iniciados, existe toda uma preparação, né? Vamos deixar aqui esse mistério no ar, que só quem pode entrar no templo são as pessoas que já têm um conhecimento maior, já estudaram, já fizeram um processo de iniciação. Exatamente. Né, para poder entrar no templo, então nós vamos respeitar, logicamente, né, a gente não pode entrar. Mas ainda tem mais uma coisa que você gostaria de mostrar para a gente, que é importante. Eu queria mostrar o Memorial Rosa Cruz. Então vamos lá. Bom, gente, a nossa visita à sede da Rosa Cruz em Curitiba está chegando ao fim e a última etapa desse passeio é aqui no Bosque Rosa Cruz, que o grande mestre vai nos falar essa simbologia. Começa pelo jardim, né, a simbologia. Aqui nós temos papiros que foram trazidos do Egito, foram plantados para que possa remontar a nossa tradição. Lá no Egito eles mostram para a gente, isso é descascado, é ressecado e feito de maneira entrelaçada. Quando ele é desidratado, aquilo vira o papel do papiro. Bem ao lado do Nilo nós vemos muitos desses papiros. E aqui nós estamos subindo para o Memorial Rosa Cruz, onde temos a pirâmide de luz, vida e amor. Existe um significado que nós costumamos difundir ou divulgar, que é justamente essa coisa que nós chamamos de trindade de luzes. É uma trilogia que significa que a manifestação de algo superior se dá através desses três aspectos: luz, vida e amor. Grande mestre, muito obrigada Fernanda, por nos abrir a porta da Ordem Rosa Cruz em Curitiba. Esse patrimônio, essa história toda para você.